Farão em casa, o quanto é importante permanecermos fazendo atividade física, não só para a questão imunológica. O que seria a questão imunológica? Meu corpo continua muito ativo no combate a qualquer tipo de agente invasor do nosso corpo, seja gripe, resfriado, ou outras situações de dor de garganta, infecção, enfim. Isso, quanto mais nosso corpo está ativo, mais temos células de defesa, melhor ele combate esses agentes agressores. Então, está aí uma das importâncias de continuarmos essa inserção de atividade física em casa. Eu estou aqui para isso, uma vez que nossa aula dessa semana será gravada. Tá? O meu planejamento de aula para vocês é sempre a gente abordar a questão teórica e prática. A teórica a gente permanece utilizando o LIP e a prática vão ser direcionamentos aqui e orientações de exercícios para que vocês possam fazer em casa. Nessa primeira aula, eu só vou estar orientando vocês na questão de como melhor executar e por que também executar. Não só essa questão imunológica, mas eu vou aqui passar para vocês o como e quanto uma atividade física pode ser essencial para a vida de vocês na ação cognitiva. E quando eu falo ações cognitivas, associem isso à questão de inteligência, à questão cérebro, tá? A questão cerebral, intelectual, ok? E eu vou estar justificando isso no final dessa aula, no final desses slides, ok? Então, antes de iniciar qualquer atividade, se eu precisar de algum equipamento, seja para aula gravada, seja para aula ao vivo, eu sempre vou estar pedindo um dia antes. E também entendo que nós não temos equipamentos em casa, tá? Então, obviamente, iremos adaptar esse tipo de equipamento, esse tipo de material, certo? Mas vocês podem ficar tranquilos que ao mesmo tempo que eu fizer a requisição de um material, a questão adaptativa a ele, eu mesmo vou direcionar para vocês, tá? Então, seja uma toalha, seja uma garrafa PET, seja uma bolinha de tênis, não tem, a gente faz bolinha de papel, enfim, qualquer coisa, eu sempre vou estar aqui dando opções para que vocês separem esses materiais para que a gente possa ter um direcionamento melhor da aula, tá? Não vai, eu entendo que muita gente mora em apartamento e temos aquele problema de condôminos, né, que moram embaixo e pode fazer muito barulho, se ficar batendo muito o pé no chão, etc. e tal. Então também vou ter essa preocupação para direcionar e planejar uma aula para vocês, tá? O importante é que vocês estejam com uma roupa que facilite o movimento. Tá? Nada que trave o movimento, nada de calça jeans muito grossa, muito justa, que de repente faça com que o movimento seja limitado, né? Uma amplitude articular limitada, e que aquele exercício não consiga estimular o tanto que ele poderia estimular, porque o movimento de vocês ficou encurtado, certo? Preste atenção no seu corpo, veja sempre se sua postura está confortável e respiração fluida. Meu intuito de orientar exercícios para vocês é para que vocês tenham uma boa ativação muscular e muito mais uma boa ativação cerebral, tá? Mas já já eu explico essa situação. Deixa sempre uma garrafinha de água ali por perto para você se manter hidratado. Isso é primordial para um bom andamento das nossas aulas. Isso se deve ao fato de que 70% do nosso corpo é feito de água. O músculo, 75% do nosso músculo é feito de água. Então, água é fundamental para qualquer tipo de exercício, para o funcionamento correto das nossas células, certo? Como vocês podem perceber lá nas nossas aulas, lá na quadra, vocês saem a hora que vocês bem entendem, ou seja, a hora que o corpo de vocês pede água, ou seja, que dá sede, e eu não preciso ficar parando a aula para você ir ou deixar de ir, ou você foi e eu te dou uma bronca, não, muito pelo contrário, eu incentivo isso, né? Muitos de vocês saem no meio da atividade, vai beber água e volta e está tudo ok, porque eu sei que o quanto é importante a água no nosso corpo. Então, para que vocês possam fazer as atividades da melhor forma possível, deixa ali uma garrafinha perto de vocês para que vocês possam se hidratar a partir do momento que der sede. Tá? Com relação aos objetos, eu disse lá no slide 1, tá? Se eu necessitar disso para que vocês possam fazer alguma atividade, para que a gente possa adaptar qualquer tipo de material, eu vou estar
aqui falando sempre uma aula antes e sempre com um direcionamento para você criativo, que de fácil acesso, que vocês tenham na casa de vocês. Assista e escute com atenção quando der esse direcionamento, porque é importantíssimo, tá? Respeitar o número de repetições, respeitar o tempo daquela atividade, porque os ajustes vão ser feitos, eu vou estar comentando com relação à posição, principalmente exercícios que abordem coordenação motora, né, que a mão tem que ficar contrária da perna, não é para ficar junto, porque senão não estimula a musculatura correta, enfim, tá? Vocês fiquem tranquilos que eu sempre vou estar pontuando essas questões, enfatizando, falando de novo, sendo redundante, justamente para que vocês fiquem atentos àquele tipo de posicionamento. Sempre, sempre, sempre respeite os limites do seu corpo. Estamos aí há 2 meses, mais de 2 meses sem nos vermos. Não sei como vocês estão, se vocês estão fazendo algum tipo de atividade, se vocês não estão. Hoje eu não consigo mensurar ou ter uma visualização de como encontra o corpo de vocês e como o corpo de vocês está recebendo aquele tipo de atividade. Quando estamos na quadra, isso para mim é muito perceptível, então eu fico naquela questão visual. Então eu vejo alunos hiperventilando, né, que ficando ofegando, respirando rápido, a cor fica muito vermelha, o desempenho da atividade começa a diminuir demais, então eu sei que ali são ponderações que alunos já estão chegando no seu limite, então já é hora de parar, nem que seja para hidratar ou não hidratar, mas parar para pelo menos o coração voltar a diminuir os batimentos cardíacos, porque eu estou respeitando o limite do corpo de vocês. A minha questão é promoção de saúde. A questão aqui da área da educação fisicolar é promoção da saúde, tá? E contribuição na inteligência, né? Contribuição cognitiva. E é isso que deve ser proposto. Diferentemente de um atleta, na qual o direcionamento é performance e depois saúde, na parte escolar, ou contrário, é uma saúde física e mental e depois, mas muito depois lá embaixo, eu vou pensar em performance, ok? Então, cansou, não conseguiu mais executar, é aquele seu limite, tá? Eu respeito, se eram 10 repetições, você conseguiu fazer 7, ótimo. Se eram 10 repetições, você fez 10, ótimo também. Tá? Cada um na sua individualidade, no seu limite. Tá? E nisso eu trouxe um artigo científico que corrobora a questão da importância da atividade física na área acadêmica. O que isso quer dizer? Eu vou lendo e vou traduzindo para vocês, tá? Então, esse artigo científico foi trazido pelo Dr. Hillman, da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. É um artigo recente, se eu não me engano, de 2015, na qual eu vou ler lá o tema: o efeito da esteira aguda no controle cognitivo e na realização acadêmica em crianças e pré-adolescentes. Ou seja, quando eu falo o efeito da esteira aguda, é eu colocar o adolescente numa esteira, ou seja, eu colocar o adolescente para fazer uma atividade física e ele tentou entender se a atividade física contribui para um desempenho acadêmico, tá? Isso em crianças pré-adolescentes. Então, o efeito de um ataque agudo de caminhada moderada na esteira sobre os índices comportamentais e neuroelétricos do controle cognitivo, da atenção e os aspectos aplicados da cognição envolvidos no desempenho acadêmico escolar foram avaliados. Então ele pegou um grupo de crianças, fez testes acadêmicos, e quando eu digo testes acadêmicos é matemática, história, filosofia, sociologia, física, química, enfim, fez testes. Então, saíram do repouso, não executaram absolutamente nada de atividade física, realizaram esses testes. Depois ele pegou esse mesmo grupo, em outro dia, fez o que ele chama de um ataque agudo, né, na esteira, um efeito de um ataque agudo na esteira, ou seja, ele pôs as crianças para caminharem 20 minutinhos na esteira, de forma moderada e tranquila, certo? E pegou essas mesmas crianças e fez os testes acadêmicos novamente. Obviamente, com o mesmo grau de dificuldade, mas outros testes. E qual foi o resultado desse artigo científico?
Os resultados indicaram uma melhora na precisão da resposta e melhor desempenho no teste de desempenho acadêmico, após o exercício aeróbico em relação à sessão de repouso. O que aconteceu? Os resultados dessas mesmas crianças foram alterados. Elas tiveram uma melhor precisão e velocidade para responder, ou seja, eles fizeram os testes, acabaram mais rápido a resposta e tiraram notas maiores, certo? Simplesmente porque colocaram esses adolescentes numa esteira para caminhar 20 minutos. E por que isso aconteceu? Qual o efeito cerebral para que isso tenha ocorrido? E aqui fica uma visão termográfica. Então aqui é a mesma criança quando ela sai do repouso, né? Então aqui ela saindo do repouso e aqui após 20 minutos de caminhada. Quando eu falo termografia, ele vai me dar o quê? Região de calor, né? Quanto mais puxado para o vermelho, mais calor. O que isso quer dizer? Se eu tenho mais calor naquela região, é porque eu tenho uma maior concentração de sangue local. E o sangue está me trazendo oxigênio e nutriente. E se ele está me trazendo oxigênio e nutriente, é porque aquele órgão, naquele momento, está precisando de mais oxigênio e nutriente. Então, ele precisa de uma maior circulação sanguínea. Então, o que me mostrou essa questão do exercício para o desempenho acadêmico? Se eu coloco a criança para fazer qualquer tipo de atividade antes de qualquer parte, de qualquer modalidade escolar, né, de qualquer matéria escolar, o que vai acontecer? O meu cérebro fica numa ativação muito maior. Ele fica muito mais irrigado de sangue, e se ele fica mais irrigado de sangue, ele fica mais irrigado de oxigênio e nutriente. Então, mesmo que depois ele vai fazer outra atividade, e quando eu falo outra atividade, eu estou falando, vai para uma aula de biologia, física, química, enfim, filosofia, qualquer outro tipo de aula, o cérebro dele está pronto para receber as informações e fazer a troca de informações entre os neurônios. Por quê? Porque ele está cheio de oxigênio e está cheio de nutrientes para fazer isso acontecer, diferente de quando ele acorda. Então, a resposta e o desempenho, que ele chama de acadêmico, fica muito melhor. E aí que entra toda a importância da gente continuar realizando manutenções de atividade física e exercícios em casa. E, como eu disse anteriormente, lá no início da nossa aula, se possível, faça antes de vocês terem a aula online, porque vai fazer bem para vocês. A única dificuldade disso tudo é que vocês lutem contra a nossa famosa preguiça, tá? Mas isso é uma coisa que eu trouxe. Esse artigo foi uma coisa que eu trouxe para vocês para justificar esse planejamento, para justificar a importância da atividade física no corpo de vocês. Isso para hoje, para amanhã e para a vida toda de vocês. O quanto é importante nós nos mexermos para a nossa saúde, não só corpórea, como mental. Tá bom? Então fica aqui justificado nosso planejamento de aula, tá? Espero vê-los em breve. Nós vamos, se as aulas forem gravadas, eu vou estar direcionando uma atividade física antes e depois eu faço uma parte teórica para vocês, tá? Para a gente dar continuidade no LIP, ou eu dou uma parte totalmente prática para vocês, para que vocês usem e abusem e ativem muito o cérebro de vocês para que possa ajudar vocês e essa cabecinha de vocês a estudarem melhor e assimilar melhor os conteúdos dos outros professores, tá bom? Então fica aqui minha dica. Tenham uma ótima semana, um beijo no coração de todos e até mais.